Vamos falar então, pessoal, do treinamento Push-Pull Legs ou PPL. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal da Growth Conteúdo, não, se inscreve também no canal da Growth Conteúdo, mas se inscreve aqui no canal do Leandro Twin e vamos pro vídeo. Push-Pull Legs, pessoal, é basicamente, vamos fazer uma tradução aqui literal, né? Puxar é empurrar, pull é puxar e legs é perna, ou seja, puxa, empurra e perna. Então quando a gente vai trazer isso para as musculaturas, a gente vai entender que é o seguinte, o que eu acabo empurrando? O que eu acabo empurrando são os exercícios de peito, de deltoide, de tríceps, como o supininho fechado, por exemplo. Aí você dizer, tudo bem, Leandrão, mas uma elevação não parece que eu estou mais puxando do que empurrando? Beleza, eu concordo com você. Mas, né, aqui nessa metodologia, a gente ignora isso e coloca como empurrar os exercícios de peito, de ombro e de tríceps. Vamos lá, puxadas. Então, quando eu vou puxar, tudo que eu estou puxando, ó, rosca direta, fazendo uma remadinha, fazendo um trapézio. Então, no puxar, eu estou falando de dorsal, de bíceps, de antebraço, que também eu estou puxando, e também do trapézio. Maravilha. E legs, né, que vira o treinamento de pernas. Então, como você pode perceber, isso é quase que uma nomenclatura gourmetizada para um simples treinamento que normalmente a gente chama de ABC, né, ABC, que você acaba dividindo por peito, tríceps e ombro, costas, bíceps, trapézio e antebraço, e perna e abdômen, né? E perna aqui eu estou colocando do modo popular, não exatamente do modo acadêmico, que perna seria do joelho para baixo, né? Aqui seria a coxa do joelho para cima. Mas tudo bem, membros inferiores ali como um todo. Logicamente que num treinamento ABC, eu posso fazer outras divisões de treino, tá? Essa é uma divisão muito padrão, que serve para muita gente, não quer dizer que vai servir para todo mundo, lógico, mas eu poderia fazer, né, outras divisões aqui, dependendo da necessidade de cada um, sei lá, vamos pensar aqui, um peito e costas num dia, aí bíceps e tríceps no outro dia, aí eu jogo o trapézio para o treino A, jogo o ombro para o treino B, e C fica a perna de novo completa para dividir no meio da semana, enfim, tem várias opções. O push-pull legs já é mais engessado, porque é puxar, empurrar, né? Aliás, empurrar, puxar e pernas. Pois bem, esse tipo de treinamento é um bom treinamento? Com certeza, um ótimo treinamento. Ele pode ser feito no iniciante? No geral, sim, né? Se você fizer uma configuração adequada de treino de iniciante, coisa que eu ensinei em como montar um treino e periodização do zero, meu curso está na descrição, você pode ali jogar com repetições mais altas, alguns exercícios mais convenientes para o iniciante, tudo certo. Eu posso usar esse treinamento, esse modelo, para um treinamento intermediário? Posso. Posso usar para um treinamento avançado? Até pode, né? Mas normalmente o avançado, como ele consegue imprimir mais intensidade de treinamento, acaba que fica mais eficiente dividir um pouquinho mais esses grupamentos musculares, porque senão o pau do treino é muito alto, e aí você não consegue ficar bem, né, pro final do treino. Imagina, o Leandro do começo do treino é um Leandro já muito cansado depois de meia hora, se eu sou um indivíduo avançado. Leandro, se você é, né? Porque não parece, ninguém perguntou nada. Ou seja, porque a minha primeira meia hora acaba comigo porque eu consigo entregar muito para a minha musculatura. Então, quanto mais eu dividir, acaba sendo mais eficiente. Inclusive, já fiz essa comparação. É melhor a BC2X ou a BCDF? Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, que tem esse vídeo aqui no canal. Serve para mulheres? Galera, depende, né? Qual que é o objetivo estético dessa mulher? Porque no final das contas, é bodybuilding, né? Então, eu estou ali construindo o corpo que eu desejo, que eu almejo. Vamos assumir que uma mulher queira mais hipertrofia nos membros superiores do que os inferiores. Ela pode desejar isso? Pode. Então ela pode fazer um push-pull legs? Pode, né? Mas normalmente, o que é mais usual? O que é mais usual? As mulheres desejarem mais membros inferiores hipertrofiados do que os membros superiores. Então, normalmente, um treinamento de mulher, você vai trabalhar aí com membros inferiores 2 vezes por semana cada região e membros superiores 1 vez por semana cada região. E às vezes até o volume menor ainda. Ou seja, por foco ficar bem na parte inferior. Push-pull legs também é um pouquinho mais complicado da gente focar uma musculatura fraca, porque eu treino tudo 2 vezes por semana. Normalmente, quando eu quero fazer, né, um foco em músculo fraco, eu aplico uma metodologia, por exemplo, de dar uma sobrecarga maior naquele músculo fraco e uma sobrecarga menor naquele músculo que é mais forte, né? Até respondi isso outro dia na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia. Se quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Eu posso fazer um treino ABC 2X focando no músculo fraco? Até pode, que é o caso do push-pull legs, mas
é muito mais fácil você fazer num treinamento ABCD, ABCDE, ABCDF. E aí eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui ao lado, onde a gente fala sobre focar músculo fraco. E aí você vai entender porque o push-pull legs até dá, mas é mais conveniente numa outra divisão. E você vai também entender como é que faz isso, certo? Dá uma conferidinha aqui.